Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a finalização da nossa disciplina de segurança da informação. Nessa semana eu quero mostrar para vocês algumas vulnerabilidades que nós não tratamos nos nossos sistemas web, principalmente com a linguagem PHP que nós fizemos no semestre anterior, na disciplina de programação para web avançada. Então, hoje eu quero mostrar para vocês algumas pequenas vulnerabilidades que a gente pode tratar e que devemos tratar nesses sistemas web, Então, por que os sistemas são vulneráveis, Então, por que é vulnerável? Porque acontecem erros de programação, erros de lógica de programação, Erros na configuração dos sistemas, dos servidores, algumas mudanças não autorizadas, E o uso indevido tanto pelo programador, muitas vezes, e também pelos usuários do sistema, Às vezes você projeta uma forma de utilização, mas o usuário, inesperadamente, ele acaba usando o sistema de uma forma que muitas vezes o programador nem imagina. O PHP é inseguro. Então, isso é uma frase que colocaram aqui, mas eu diria que qualquer sistema mal criado ou mal elaborado, mal construído, ele vai ser inseguro. Então, se você usar Java e usar da forma errada, vai ser inseguro. Se você usar Python, independentemente da linguagem, você pode ter um sistema vulnerável ou menos vulnerável, mais ou menos vulnerável. Então, pelo contrário, o PHP sendo utilizado da forma correta é bastante seguro. Não é à toa que grandes frameworks utilizam como linguagem base. Então, é interessante usar frameworks porque esses tratamentos de erros mais básicos, de inseguranças mais básicas, já são tratados. Então, a gente aprendeu do zero, manualmente, praticamente fazendo tudo no braço, mas muitas vezes utilizar frameworks é uma boa saída porque esses problemas mais simples já são tratados, Você só vai ganhando melhoria no teu código quando você vai programando. PHP muitas vezes é a primeira linguagem de programação de muitos programadores. Então, com a experiência e a maturidade, você vai melhorando seus códigos. Então, isso, independente de ser PHP, também pode ser com qualquer linguagem, Então, quais são os tipos de ataques mais utilizados nos sistemas web, Então, nós temos aí SQL Injection e os XSS, que são Script Injection. Eu vou mostrar aqui na prática como a gente vai fazer esse tipo de ataque e a gente vai ver que o nosso sistema está vulnerável a esses dois tipos de ataque que a gente tem como tratar de uma forma bem simples, Mas é importante a gente entender e mostrar aqui como é que funciona essa vulnerabilidade. Então vamos à primeira delas aqui, que é o SQL Injection, Então, se você faz um sistema que cria uma sessão, como nós demonstramos, e você tem uma tela de login, você geralmente vai procurar no banco de dados onde está o usuário e a senha, Então, você colhe o campo de entrada, aqui nos inputs, E você vai acabar levando esse input do modo puro para dentro de uma instrução SQL. Então, não se deve interpolar uma variável direto no SQL. Uma das coisas aqui. E o que a gente fez, O grande problema é que ao fazer dessa maneira, o sistema fica suscetível a SQL Injection. Então, a gente vai evitar esse tipo de ataque usando essa função aqui, que é uma SQLi Real Escape String. A gente tem que fazer um negócio chamado de Escape String, escapar as strings. Ou seja, se o usuário colocar algum caractere de linha de comando, por exemplo, aspas, alguns sinais utilizados na linguagem, isso vai ser escapado, vai ter uma forma de tratamento para que isso ocorra. Então, se eu colocar um comentário que é uma barra, ele vai colocar isso de uma forma de uma barra, mas que a instrução não vai funcionar. Eu tenho aqui o script de login, ele está verificando se o post, no caso do nosso programa, se ele foi passado, Ele recebe de modo puro aqui, o login e a senha armazena nas variáveis aqui. Então, eu seleciono aqui, select asterisco from usuários, quando login igual a login, e senha igual a senha. Somente assim ele vai entrar. Eu coloquei aqui para a gente exibir o nosso SQL, para a gente poder ver a instrução passada. Então, se tiver resultados, se resultados ocorrerem, é porque existe alguém no banco que colocou o login e a senha corretamente.
Mas aí eu posso fazer o seguinte, se eu não fizer um escapamento de string, eu vou estar modificando essa instrução SQL e tornando ela verdadeira mesmo sem saber login e senha. Então, isso é o SQL Injection. Eu vou pegar os campos de entrada puros e vou modificar minha instrução SQL. Posso até colocar mais instruções SQL para serem executadas. Se eu colocar aqui, eu sei que esse campo vai ser o login e ele vai estar entre aspas. Vou colocar aqui Robson. Então, olha, eu estou colocando aqui para mostrar o meu SQL passado. Então, ele deu o login válido, por quê? Select asterisco from usuário quando login igual a Robson, né? E senha igual a em branco. Então, a minha senha não é em branco, eu tenho que saber qual é a senha, eu não vou conseguir. Mas se eu modificar a instrução, olha só. Vamos lá, vou colar aqui para vocês, vocês vão ver que aqui eu tenho uma falha. Ó. Fecho assinada. Vou copiar aqui. E vocês vão ver que ainda deu login inválido, né? Mas se eu fizer a mesma coisa embaixo, vocês vão ver que eu vou ter uma falha, porque o OR 1 igual a 1 vai validar. Tá? Então, ó, o que é que vai acontecer aqui? Eu copiei essa mesma instrução embaixo, ó. Vocês vão ver que eu consegui entrar no sistema sem saber a senha. Então, isso aqui é um problema de SQL Injection, né? Eu modifiquei a instrução, tornei ela verdadeira. Então, o que é que eu tenho que fazer? A gente vai lá no PHP, volta aqui e eu vou receber isso aqui, ó, usando a instrução que eu disse para vocês. Então, MySQL i underline real escape underline string. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí eu coloco esse post aqui dentro. Então eu vou escapar tanto o login quanto a senha. Faltou aqui um parêntese e fecha parêntese aqui. Então eu tenho que passar aqui com vírgula. Deixa eu só ver se é com mesmo a minha variável. É porque estou fazendo aqui. Vamos fazer o include antes. Então eu vou colocar aqui, ó, nada, fecha aspa, abre um, vou botar aqui ou entre aspas igual a abre aspa 1 e aí ele vai fechar sozinho. E aqui ele vai abrir sozinho. Então eu vou pegar essa instrução, vou copiar e vou colar embaixo. Pronto. Então com MySQL Real Escape String, o que é que acontece? Quando eu colocar as aspas, ele vai colocar essas barras aqui. Isso aqui a gente chama de escape, né? E aí eu não vou conseguir fazer injeção de comandos ou modificação na minha instrução através dos campos de entrada puros, tá? Então esse é um tratamento que deve ser feito. E outro tipo de ataque também bastante usado é o XSS, né? Que é o Cross-Site Scripting. Ou seja, você vai pegar um campo também que recebe os dados, um input com texto puro, e você pode colocar scripts, JavaScripts, alguns comandos, tá? Então, permite injeção de scripts no site atacado, em geral por meio de algum campo de usuário também, tá? É um ataque ao usuário do site e não ao sistema, né? Então, ele não ataca o servidor, ele é uma falha que eu vou gravar uma instrução de JavaScript, HTML, dentro de um banco de dados, por exemplo. Então, a gente tem que fazer a sanitização, né, dos campos de entrada para poder. Jamais a gente deve confiar no que o usuário pode digitar. Então, ele pode digitar coisa que você jamais espera, isso tem que ser tratado. Um exemplo, na sua instrução SQL de insert, a gente tem muito aspas, né? Então, se você tiver um endereço com uma aspa, você pode estar dando um grande problema no seu sistema. Vou mostrar aqui para vocês no nosso sisteminha aqui de cadastro. Ó. Ele está bem simples, feito com campos de entrada no modo puro. Ó. Eu vou fazer um XSS para vocês verem. Então, eu já sei que a instrução lá, deixa eu abrir o código aqui, cadastro PHP, deixa eu abrir o código aqui na pasta, bem aqui no cadastro script, né? A gente vai ver o SQL dele. Ó, a gente está vendo que ele começa com aspas duplas e termina com aspas duplas. Então eu posso colocar aqui no meio algo com aspas duplas. E eu tenho essas aspas simples aqui. Então se eu colocar uma aspa simples, eu vou gerar um erro no meu insert. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui
Maria José da Silva. Vamos supor que ela mora na rua, vou botar aqui uma coisa aqui, ó, rua Caixo, sem querer mesmo, tá? D'água, botei uma aspa, ó. Essa aspa vai detonar meu cadastro. Quer ver aqui, ó? .com, ela nasceu no dia 10 de 10 de 2010. Eu não vou mandar foto e eu vou enviar o cadastro. Note que vai dar erro, não cadastrado, exatamente por causa daquela aspa. Eu vou voltar aqui. Se eu tirar essa aspa aqui, vocês vão ver, ó, que vai funcionar. Por causa daquela aspa, tá vendo? O usuário digitou uma aspa e eu detonei meu sistema. Então eu vou ter que colocar vou filtrar essas entradas lá no... Uma aspa, por exemplo, que o usuário coloca no input e eu levo isso direto para a minha instrução SQL. Eu vou fazer essa função aqui, ó, vou filtrar com HTML Special Chars. Então, onde eu colocar uma aspa, ele vai colocar a forma de digitação de uma aspa, que é assim, ó, nesse formato aqui. Outra coisa são as injeções de script também que eu tenho que prever. Então, vou fazer aqui um XSS, que seria colocar um script dentro do meu cadastro. Ó. Exemplo. Então, vou colocar aqui, ó, com XSS. Então, vou colocar aqui, ó, script. Aí, eu vou colocar aqui um alert para vocês verem. Aí, vou colocar aqui, ó, vou botar com aspas duplas. Você foi atacado. Ponto e vírgula, barra, script. Então, dessa forma aqui, eu vou colocar uma instrução de JavaScript dentro do cadastro aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer. xss@gmail.com. Vocês viram que o cadastro foi feito. Deu um errinho aqui por causa da foto. Mas, o que é que vai acontecer? Ó? Quando eu for fazer as pesquisas, ó, ele vai botar aqui, ó, você foi atacado, tá? Então, eu fiz uma injeção de script. Vai ficar enchendo o saco aqui do usuário. Eu poderia fazer muito pior se eu colocasse um redirecionamento. Então vou fazer aqui um outro exemplo de um XSS. Eu vou inserir um script no cadastro. Ó, vou fazer aqui outro ataque de XSS. Então eu vou colocar aqui um script, ó, script pt. Aí a gente vai colocar um location. Ele vai redirecionar o location. Eu vou mandar isso para um site chamado http invasão.com.br. Vou botar aqui o www. Então eu vou fechar o script, ó, script. Enquanto como meu campo não está tratado, ele vai aceitar esse script dentro do banco de dados no modo texto puro. Pronto, eu vou fazer o cadastro. Foi colocado dentro do banco de dados no modo puro. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Pessoas, dentro do cadastro de pessoas, vocês vão ver aqui. Vocês estão vendo aqui o script alert e o script location, tá? Aqui no banco não tem problema, mas ó, quando eu listar no meu sistema aquele usuário, ó, pesquisar, tem aquele ataque do alert que a gente fez e ó, ele mostrou ali, mas redirecionou minha página para o invasão, tá? Então eu acabei bugando meu sistema de uma forma à toa, fazendo uma injeção de script. Como é que a gente vai tratar? Usar uma função, no caso essa daqui, ó, HTML Special Chars, onde ele vai tratar esses caracteres especiais aqui para eles não entrarem no banco como um código de script. Ele vai ser um texto escapado, né? Corrigido. Então, beleza. Eu vou apagar eles aqui no meu banco, tá? Se eu sofresse um ataque desse no meu sistema, eu teria que vir aqui e apagá-los do registro, né? Seria uma forma. Então, pesquisa, não vai mais aparecer alert, né? E nem foi redirecionado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso até fazer os dois tratamentos simultaneamente. Vou colocar aqui uma função, ó, function. Vamos colocar aqui clear, que é limpar, tá? E eu vou receber o texto, tá? Texto puro. A variável local criada, a gente vai usar aquela função que a gente usou aqui, né? Vou ter que passar a conexão, tá? Com conexão, vírgula, texto puro. Porque eu vou então eu vou fazer o seguinte, ó, texto recebe string, né?
é um tratamento. Eu vou colocar aqui a variável e vamos passar aqui a variável texto puro. Pronto. Depois eu vou pegar o próprio texto puro, se ele vai receber HTML special chars e a string vai ser o próprio texto. Eu vou sobrescrever o texto, né? Pronto, return texto. Ele vai receber de volta um clear, o próprio texto já filtrado aqui, né? Pronto, limpo. Então a função clear, eu vou voltar aqui no meu cadastro. Ó. O que é que eu vou fazer aqui? Eu posso armazenar, eu posso pegar todos os campos e colocar um clear aqui, ó, a função clear. E ele vai fazer aqueles dois tratamentos em todos os meus campos de entrada. Observem bem, gente, eu criei a função clear com dois parâmetros, tá? Então eu tenho que passar a conexão, né? Como parâmetro também aqui onde eu estou usando clear, tá? Com e depois o texto. Não esqueçam disso. Eu corrigido aqui os parâmetros, tá? Da função clear, certo? Ele diz que cadastrado com sucesso, ó, mas ele já fez os escapamentos aqui, ó, tá bom? Vamos ver como ficou lá no banco. Vou voltar aqui, vamos pesquisar. Então, eu coloquei um alert lá dentro, mas vocês estão vendo que ele, ó, não passou como um alert, tá? Ele aqui para mim aparece o texto bacaninha, mas lá no banco ele tá os caracteres especiais aqui, ó, script, alert, quote, tá? E aqui apareceu normal para mim, mas é um texto já no padrão de HTML para ser apresentado. No HTML ele está escrito nesse formato aqui e ele aparece como um texto simples para mim, tá? Então esse é um exemplo, tá, de XSS lá e tratamento de caracteres especiais que a gente deve fazer no nosso sistema. Jamais confie no que o usuário vai digitar. Outras dicas, gente, monitorar erros de senha. Então, para evitar um ataque do tipo força bruta, ou seja, vamos supor que o seu usuário erre a senha 3 vezes ou 5 vezes, você dá uma bloqueada nele por um certo tempo, ou usa um outro mecanismo de autenticação. Por exemplo, você coloca um CAPTCHA a mais, tá? Caso ele erre várias vezes, porque isso evita ataque de força bruta. Se o seu sistema aceita inúmeras tentativas de acesso, infinitas, então fica muito simples de usar uma ferramenta que vai ficar tentando isso. Então, coloca alguns mecanismos, né? Bloqueio IP por um certo tempo, ó, o CAPTCHA é aquelas palavrinhas que a gente utiliza, a gente pega esses scripts, por exemplo, do Google de graça, tá? E é só inserir dentro do nosso código. Outra coisa que eu já falei, né, não armazenar as senhas em texto puro, então você pode usar as funções aqui SHA, MD5 para poder criptografar as senhas. No caso, algumas funções elas têm criptografia de duas fases, você criptografa e decriptografa. Algumas você só criptografa e não tem como fazer o caminho contrário, como por exemplo MD5 aqui. Tá? Então não existe sistema 100% seguro, mas a gente tem que saber se proteger e fazer os testes dos mais básicos e elementares ataques. Tá? Então saber o básico de segurança é importante para a gente construir sistemas seguros. Não vão ser totalmente seguros, mas a gente tem que pensar em segurança na hora de criar. Então, um sistema que é frágil a um ataque simples, ele possivelmente não vai passar no mercado, né? Você vai ter muitos problemas. Nós temos as leis de proteção de dados, você tem que ter muito cuidado com informação. Tá bom? Então, essas são referências, tem um link, eu vou deixar o slide aqui na postagem, tá? Qualquer coisa, estou à disposição. Então, se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe curtir aí, o joinha no nosso vídeo, tá? E pode se inscrever no nosso canal, que assim que você tiver, a gente colocar novos vídeos, você vai ficar recebendo esses alertas, tá bom, gente? Então, um abraço, se cuidem e até o próximo vídeo, tá? Valeu!